Oi, meu pessoal! Hoje eu vou revelar para vocês um bastidor da minha carreira no jornalismo esportivo, hein? O dia em que eu cheirei a camisa do Messi. É isso mesmo, Copa do Mundo de 2014, a seleção da Argentina estava hospedada em Belo Horizonte, na cidade do Galo, e eu estava cobrindo o dia a dia deles. Só treino fechado, sem torcida, sem imprensa, e aí os jornalistas ficavam lá na porta, de plantão, esperando uma notícia, uma imagem, junto com os torcedores argentinos. Aliás, espera aí, só um parênteses. Os argentinos, gente, faziam churrasco no chão, tá? Em qualquer vãozinho, qualquer vala, buraco que tivesse ali no cimento mesmo, eles estavam queimando a carne. Eu tenho foto, viu? É verdade. Que loucura, cara. Enfim, voltando à seleção. Quando, enfim, aconteceu o primeiro treino aberto, com presença de torcida, lá no Estádio Independência, não teve nada demais. Não teve tática, foi só aquele oba-oba mesmo, tanto que o lance que ganhou as manchetes dos jornais foi um torcedor invadindo o gramado. Esse foi o grande lance do dia. Ele se ajoelhou, lustrou a chuteira do Messi ali, aí o craque retribuiu, deu a camisa dele pro cara. Mas o que me marcou naquele dia, a TV não mostrou e eu vou contar pra você. Mas antes, como eu nunca te pedi nada, vou pedir, Inscreva-se neste canal. Bom, o treino nem tinha acabado, aí eu já virei pro cinegrafista, falei, vambora daqui agora, vambora. Ele não entendeu nada, mas topou, já estava acostumado com essas loucuras minhas. E a gente largou tudo para trás porque eu queria procurar a tal da camisa do Messi. Eu não tinha a mínima ideia de quem que era o torcedor que tinha ganhado a camisa, mas eu imaginei que ele já devia ter saído do estádio, Ele não ia dar mole de ficar ali com uma relíquia na mão. Então a gente saiu correndo lá pra fora, e aí eu saí pelas ruas com a voz da cara de pau, perguntando pra quem aparecesse na minha frente, ô, você viu o torcedor que ganhou a camisa do Messi? Ô, você viu o torcedor que ganhou a camisa do Messi? Até que eu cheguei em uma pessoa que conhecia o cara que me levou lá na casa dele. Aí eu toquei a campainha assim, trocentas vezes e nada, ninguém atendia. Mobilizei os vizinhos, fui na casa de parente, enfim, foram horas de busca, de casa em casa, até que eu cheguei nele. Deninho, eu lembro do nome do cara até hoje. Custou, mas eu ganhei a confiança dele, entrevistamos ele, que estava ali na dúvida se ele ia guardar ela, se ele ia vender a camisa ou até fazer uma rifa. Bom, eu não perdi a oportunidade, gente, eu confesso, eu vesti a camisa do Messi. Vai dizer que você também não vestiria, eu duvido. Assim, eu queria ter a sensação, sabe, de como é que é ser o Messi, E aí foi nessa hora que eu senti o perfume do Messi. Não, gente, é sério. Uma camisa usada, suada, depois de um treino que estava muito, mas muito cheirosa. Esse momento me marcou porque, além de craque, o Messi é cheiroso. Isso mesmo. Mas esse não foi o único aprendizado do dia, não. Com essa correria toda, eu acabei passando do meu horário, virei a madrugada sozinha lá na TV, fechando texto, mas eu estava feliz da vida, Eu sabia que a única reportagem do mundo que ia mostrar a camisa do Messi de pertinho seria a minha. Aí no dia seguinte eu acordei tarde, liguei a TV para ver a reportagem no ar e... que decepção! Colocaram só metade da matéria no ar. A parte com o torcedor não apareceu. Eu fiquei revoltada, telefonei na hora para saber o que tinha acontecido, se o material tinha se perdido, sei lá. E aí sim veio o grande aprendizado desse dia. Não tinham colocado o material no ar simplesmente porque se a gente desse visibilidade para um cara que tinha invadido o gramado, qual que seria o exemplo que a gente estaria dando para os torcedores, para as crianças que estavam nos assistindo? Aquilo ali foi uma facada, muito tempo e energia desperdiçada, eu fiquei super jururu, mas de cabeça fria eu entendi e levei isso para a vida. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, não só repórter, formador de opinião, mas todo mundo. Toda fala nossa tem uma consequência. E naquele dia, o dia em que eu cheirei a camisa do Messi, eu aprendi a me questionar mais, a duvidar dos meus impulsos. E eu nunca deixei de ser uma profissional de ação, de entrega, não. Eu sempre quis ir além, isso aí eu não perdi. Mas eu aprendi a pensar antes de colocar tanta energia, de apostar em algo. Prever problemas mesmo, E pensar nas consequências da minha voz, do meu dizer. É isso. E você? Você é do tipo que fala sem pensar, pensa antes de falar, como é que é? Comenta aqui. E só para terminar eu vou dizer mais uma coisinha, seja lá onde estiver, essa camisa do Messi, se tá com o Deninho, que é o rapaz que ganhou, ou com alguém que comprou na mão dele, eu só sei que eu aposto que o perfume do Messi ainda está lá. Pronto, falei. Beijo, meu pessoal.